A paz do Senhor, professores da classe dos primários. Mais uma pré-aula, não é? E hoje a pré-aula é a 8ª lição, que tem por título Jesus e os falsos ensinamentos. É legal, né? Essa lição. Então, nós vamos trabalhar hoje Jesus e os falsos ensinamentos, a lição 8. Então, antes de começar a sua aula, comece com a oração, convide os alunos para cantarem, para adorar o Senhor, iniciando, louvando a Jesus. E também, depois, você vai também ter o momento de recolher as ofertinhas para você entrar na aula, tá certo? Então, o objetivo desta lição, ela diz que conscientizar sobre a importância do conhecimento bíblico para não sermos enganados pelos falsos ensinamentos. Este é o objetivo dessa lição, conscientizar a sua criança sobre a importância do conhecimento bíblico para não sermos enganados ou para eles não serem enganados pelos falsos ensinamentos. E a leitura em classe, ela está em Colossenses, capítulo 2, o versículo 4 ao 9. Aí você também pode trabalhar isso com sua criança para ler com ele na hora da aula dominical, da escola dominical. Por quê? Porque lá você tem mais tempo para fazer essa leitura. Você pode fazer uma intercalar, né? Um aluno lê um versículo, outro lê outro, um versículo, até completar os 9 versículos, tá certo? Até o 9º versículo. Então, você também poderá, né, trabalhar com eles a memoriação que está escrita em 1 João, capítulo 4, e o versículo 1, que diz assim: é importante tu pedir, professor, ou você, professor, pedir para ler a Bíblia, não é? Aí você pede para ler a Bíblia, porque é bem importante trabalhar a Bíblia na hora da escola dominical, porque a Bíblia é o livro, e a lição, a revista que você tem aí, é o caderno de atividade deles. Então, vamos lá. No capítulo 4 de 1 João, em versículo 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí você também poderá ler na sua lição. Por quê? Porque a minha Bíblia ela tem a escrita, né, diferente da lição. A lição diz assim, ó: meus queridos amigos, não acreditem em tudo que dizem que tem o Espírito de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. 1 João 4:1. Como o versículo de memorização ele é bem extenso, eu fiz a minha memorização só a parte B do versículo. Mas aí você lê primeiro na Bíblia e depois vocês pedem para eles repetirem, não é, a memorização. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. 1 João 4:1. Então, realmente, viu? Você tem que mostrar para sua criança que, enquanto você está ensinando a verdade, tem muitas pessoas por aí que estão tentando enganar o seu aluno, a sua aluna, ou enganar a nós mesmos. Mas a gente tem que ter o quê? O Espírito Santo de Deus na nossa vida para não deixarmos sermos enganados com a falsidade, com os falsos profetas. E a lição de hoje, ela explica que o apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus para ensinar a doutrina nas igrejas, não é? E quando ele estava ensinando as doutrinas nas igrejas, ó, ele falava realmente do verdadeiro amor de Jesus Cristo. A preocupação de Paulo era com o bem e a vida espiritual daquelas pessoas que ele estava ensinando. Ou seja, ele queria que aquelas pessoas realmente aprendessem a verdade sobre Jesus. Ele ensinava o que estava escrito na palavra de Deus. Mas enquanto Paulo se preocupava em ensinar a palavra de Deus, a verdadeira escritura, outras pessoas estavam tentando escrever coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Coisas que não existiam dentro da palavra de Deus. Então, isso era chamado de falsos profetas. Eles estavam ali escrevendo coisas que não vinham de Deus. Então, você mostra para sua criança que o verdadeiro sentido do evangelho é a escritura sagrada, que ela é quem tem a palavra viva, não é? E os falsos profetas, eles inventam coisas que vêm modificar o que está escrito na palavra de Deus. Então, Paulo ele tinha essa preocupação. Então, na carta que ele escreveu para os Colossenses, ele advertiu que aquelas pessoas ali tivessem cuidado com os falsos profetas, porque eles deveriam ter o Espírito Santo de Deus. Ó. Aí Paulo
ele estava dizendo para o povo que cuidado, se alertasse, observasse quem seriam as verdadeiras pessoas que iriam transmitir a palavra de Deus, para não ser enganados. E ali os falsos profetas se reuniam para distorcer toda a palavra de Deus. Então, Paulo teve essa preocupação, e nessa preocupação que Paulo teve, o que aconteceu? Paulo, ele ficava assim, preocupado em querer que as pessoas que ele estava ensinando seguissem realmente a palavra da verdade. E aí você pode também falar, professor, com seus alunos, sobre o avanço das tecnologias. Com o avanço das tecnologias, tem acontecido o quê? Fake news. O que são fake news? São informações que não são verídicas, informações que as pessoas criam, que muitas vezes podem dificultar o desenvolvimento da sociedade, não é? A sociedade ela pode ter medo por alguma informação falsa que às vezes acreditam naquela informação que não é verdadeira. Então, esse é o cuidado, né, que nós temos que ter antes de publicar qualquer informação que a gente vê na internet ou na TV, não é? A gente tem que realmente ver se tem fundos de verdade para poder repassar aquela informação, para que a gente não seja também taxado como falsas informações. Então, Paulo ele foi chamado para entregar a verdadeira palavra para aquele povo que viviam ali em Colossenses. E seus ensinamentos eram baseados em quê? Baseados em advertências, né, da verdade. Então, enquanto ele ensinava a verdade, existiam aqueles grupinhos que eram os falsos profetas. E o que os falsos profetas ensinavam? A sua criança pode perguntar, mas mesmo se ela não perguntar, você vai saber ensinar. O que era que eles ensinavam? Eles ensinavam, sabe o quê? Que deveriam adorar anjos. Será que pode adorar anjos? Você pergunta para sua criança. Então, eles ensinavam isso. Proibiam que as pessoas se alimentassem de certos tipos de comidas que necessariamente não era verdade o que eles estavam ensinando ali, não é? O que era que Paulo ensinava as pessoas a fazer para se livrarem desses falsos profetas? Primeiro, ele ensinava a ler a Bíblia, porque a Bíblia ela é a verdadeira palavra, então ela é a verdadeira profecia. Então, nós temos que ler a Bíblia para nos livrarmos dos falsos profetas. Depois, o que é que a gente deve fazer? Orar. Sempre orar, buscar o Senhor, buscar a fidelidade para com Deus. E depois a gente tem que ter o quê? Uma fé firmada em Cristo Jesus, buscando as coisas que são do alto e não daqui da terra. Porque as coisas que são aqui da terra, elas vão ficar e muitas vezes são coisas que não são reais. E a gente precisa viver a verdadeira realidade, que é andar seguindo firme nos passos de Jesus. Então é isso que você deve passar para sua criança. É olhar para Jesus, é realmente escutar a verdadeira palavra que Cristo Jesus deixou através das suas escrituras. E eu trouxe uma dinâmica para você, e essa dinâmica era bem facilzinho para você fazer e que tem tudo a ver com a nossa lição. Você vai precisar de quê? De uma garrafa com água. Se você não tiver uma garrafa, você pode trazer uma jarrinha com água e fica aí na sua ideia. Eu trouxe essa garrafa com água e trouxe 4 copos descartáveis, tá aqui um dentro do outro. E dentro desse copo descartável eu trouxe essa bandejinha de vidro, mas pode ser uma bandejinha que você tem em casa, tá certo? Eu trouxe que é para poder a gente manusear essa dinâmica. E o que é que você vai fazer para essa dinâmica acontecer? Você vai colocar água nesses copos que estão aqui, ó. Vou colocar água aqui, ó, nesse copo, tá certo? E vou colocar água aqui também nesse outro copo. Pronto. Aí, depois que você colocar água nesses copos, aí você vai mostrar que esses copos são bem parecidos, né? Iguaizinhos. Mas você vai relacionar agora com o falso profeta. Aí você vai puxar um desses copos aqui de dentro e você vai perceber, ó, que o falso profeta, ele está derramando aquilo que não é dele, ó. Tá vendo? Então, você vai mostrar agora que o verdadeiro profeta, ele não se desgasta. Ele está sempre falando a verdade. E a verdade sempre prevalece. Então, que sejamos verdadeiros profetas de Deus, não é? Escutar as verdadeiras profecias, não é? Para não nos enganarmos com os falsos profetas. Amém? Que Deus abençoe você. Que você agora
publique essa aula, divulgue, deixe seu like e faça seu comentário. Eu não deixei nenhum material de apoio, porque os materiais que eu usei foram os próprios da lição mesmo. Mas você pode divulgar, compartilhar e fazer seu comentário, e eu fico grata. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.